Olá pessoal, e a aula de hoje é sobre o conhecimento e o capital intelectual. E para esta aula de hoje, nós iremos falar da mudança de paradigma nas organizações. As organizações atualmente valorizam mais o conhecimento do que outros capitais. Hoje uma organização ela é muito mais medida pelo seu capital intelectual, pelo seu conhecimento, do que pelo seu ativo contabilizado, né? É o chamado ativo intangível das organizações. O ativo intangível das organizações é o conhecimento que ela consegue agregar através de treinamento, através de contratação, através da valorização das pessoas, investimento no conhecimento das pessoas. Então esta é uma mudança de paradigma. As empresas hoje são vistas e avaliadas pelo seu capital intelectual, pelo seu ativo intangível, mais do que pelo seu ativo contábil. E nós iremos ver também como a tecnologia da informação e da comunicação tem contribuído para o desenvolvimento do conhecimento nas organizações, para os trabalhos, né, de treinamento, de ensino corporativo, e agregar valor de conhecimento às organizações. A tecnologia de informação e comunicação tem sido fundamental neste atual paradigma, né, de organização, ou seja, organizações voltadas para a valorização do conhecimento. Bem, pessoal, vejamos então o capital intelectual baseado no conhecimento. O que vem a ser o capital intelectual baseado no conhecimento? Nas organizações, como nós vimos na introdução da aula, houve uma mudança de paradigma atualmente, né? Antigamente, até em tempos atuais mesmo, ainda essa mudança de paradigma que está em processo. Muito comum a avaliação das organizações a partir dos seus demonstrativos contábeis. Essa aí é uma demonstração feita a partir de resultados da contabilidade, onde fica definido ali ativo, demonstração de resultados e tal, e a partir dali as empresas são avaliadas, né? Tem ali o seu ativo, né? Seus bens e direitos bem definidos. Isso aí é uma demonstração contábil. As empresas hoje são avaliadas também, e cada vez mais predomina esse tipo de avaliação, pelo seu ativo intangível, que é o conhecimento. E dentro desse ativo intangível está o capital intelectual, que é constituído pelo conhecimento que esta empresa agrega no seu conjunto. Este conhecimento, ele é diversificado, ele vem desde conhecimentos sobre o negócio da organização, para desenvolver ali a sua atividade estratégica, o seu posicionamento no mercado, e vai até o conhecimento operacional dos processos de produção. O fato é que o conhecimento agregado à organização constitui o seu capital intelectual. E aonde está esse conhecimento? Aonde está o conhecimento nas organizações? Esse conhecimento está nas pessoas. Ele não está num banco de dados, ele não está num software. Ali existem dados, informações e até métodos. Mas o conhecimento, ele está nas pessoas. As pessoas é que podem, através da informação, através do treinamento, adquirir conhecimento. E esse conhecimento, colocado em prática, ele irá trazer resultados para a organização, resultados positivos, quando principalmente direcionados para o atingimento das atividades da organização. Nós vemos hoje organizações baseadas no conhecimento. Essas organizações, elas começam a se destacar no cenário, né, dos negócios, porque são organizações que percebem, às vezes até pela sua natureza, pela natureza do seu negócio, que são chamadas organizações do conhecimento. As organizações do conhecimento, principalmente, são aquelas que têm como seu produto conhecimento. Um exemplo, as escolas são organizações do conhecimento, né? Empresas que trabalham com a produção de softwares são empresas do conhecimento. Então essas organizações, pela sua natureza, migram com mais facilidade para a mudança de paradigma e valorizando o seu capital intelectual como o seu principal patrimônio.
Mas outras empresas de outros ramos, onde não são empresas até que têm produtos diversificados, produtos diferentes, não tem como produto o conhecimento, mas elas hoje também percebem que para terem desempenho nos seus negócios, elas precisam também de capital intelectual. Sempre precisaram, né? E muitas até, em alguns momentos, contratam esse capital intelectual, quer dizer, quando terceirizam, né? Quando contratam consultorias, assessorias, elas estão contratando o conhecimento de outras pessoas. É uma alternativa contratar esses conhecimentos. O fato é que muitas empresas elas estão optando por ter esse conhecimento dentro da sua organização. E a partir daí, essas empresas passam a ser vistas como empresas do conhecimento, as empresas que valorizam o conhecimento, empresas que têm como, no conhecimento o seu ponto forte, o seu ponto positivo. E o que seria a gestão do conhecimento? O conhecimento está nas organizações, as organizações investem em conhecimento, sendo que esse conhecimento ele é gerenciado. O conhecimento, como um bem para produzir resultados, ele tem que ser gerenciado, né? Então, a gestão do conhecimento, ela passa pela informação, pelo treinamento, pela definição de objetivos na organização e direcionamento desse conhecimento para a conclusão e para a execução desses objetivos. Então, na realidade, a gestão do conhecimento é a captação do conhecimento de diversas formas. Informação, treinamento, contratação, tendo-se então um capital intelectual. Esse conhecimento vai ser trabalhado no sentido de quê? No sentido de atingir os objetivos da organização. Aí sim acontece a gestão. Porque uma organização pode ter latente muitos conhecimentos, um potencial de conhecimento, isso é muito comum, ter dentro de uma organização conhecimento e esse conhecimento mal gerenciado. Isso é percebido. Muitas organizações têm conhecimento tecnológico, têm conhecimento estratégico, profissionais treinados em diversas áreas. E se esse conhecimento não for gerenciado, acontece muitas vezes de você estar perdendo no mercado a competição por estar gerenciando mal os seus conhecimentos. Um outro fator, contratando, terceirizando esses serviços de conhecimento, quando muitas vezes na sua organização existe lá de forma mal administrada ou não administrada esse conhecimento. Então, a gestão do conhecimento é, basicamente, o aproveitamento do potencial de conhecimento que tem na tua organização. E esse potencial ele é adquirido através de contratação, né? Através de treinamento, através do ensino corporativo, através da informação. E o fato é que esse conhecimento, estando à disposição da organização, ele tem que ser gerenciado no sentido de a organização melhorar o seu desempenho, atender melhor a expectativa do cliente. Surge, então, a figura do ativo intangível. E o que é ativo intangível? O ativo intangível, ele envolve o capital intelectual. Está contido no ativo intangível. Mas existem outros componentes também nesse ativo intangível. Em determinada época foi feito um levantamento com a Microsoft e a General Motors, né? E foi constatado que a receita da GM, naquele período, era 6 vezes maior do que a receita da Microsoft. Em compensação, na Bolsa de Valores, as ações da Microsoft valiam 5 vezes mais que as ações da GM. É um paradoxo. Como se explica uma empresa com receita maior valer menos na Bolsa de Valores? Então, essa análise é feita da seguinte forma. Este resultado vem a corroborar, né, a visão da valorização do ativo intangível, do capital intelectual. Na realidade, a Microsoft é uma empresa que está atuando com um produto do momento, um produto que tem expectativa de crescimento, de desenvolvimento, de valorização. E o investidor, ele quer resultado. Então, nós vimos que o capital intelectual ele está no ativo intangível das organizações. É com este exemplo que nós vimos aí. Agora, o ativo intangível envolve outros bens também, né?
O ativo intangível ele envolve o valor que você passou para o seu cliente, a sua marca. Uma boa marca é um bom ativo intangível. E como é que você contabiliza isso? Não tem como contabilizar. Uma boa marca, um bom produto, um produto reconhecido e aceito no mercado, é um valor difícil de ser medido. Mas ele está lá, no ativo intangível da organização. Está no ativo intangível das organizações também a sua relação com fornecedores, a sua imagem no mercado. Existem os funcionários, os servidores, a sua cultura organizacional. A cultura organizacional está dentro do ativo intangível das organizações. Essa cultura organizacional, ela muitas vezes passa por um investimento, um trabalho de recursos humanos, e que se desenvolve e tem um custo, tem um investimento da organização. Então, uma organização que tem no seu quadro, na sua dinâmica de funcionamento, no seu espaço interno, no seu ambiente interno, uma boa política e uma boa cultura organizacional, e um bom comportamento organizacional, comportamento gerencial, tudo isso aí soma no seu ativo intangível, porque essas coisas não se conseguem por acaso. Pode até acontecer, mas normalmente as empresas investem nisso aí. E as empresas que investem nisso aí, elas valorizam e sabem o valor que tem e cobram esse valor, E assim nós vimos a valorização do capital intelectual, a valorização do capital intelectual como ativo intangível, e além de outros valores que agregam esse ativo intangível, como marca, como a visão de negócio da empresa, com os valores da empresa. Eu trago aqui um exemplo, é muito usado em cursos, que é o exemplo da Copenhagen. A Copenhagen tem um negócio, e esse negócio da Copenhagen, qual é o negócio da Copenhagen? Uma pergunta que se faz. E é muito comum responderem que o negócio da Copenhagen é chocolate. Sendo que o negócio da Copenhagen não é chocolate, o negócio da Copenhagen é presente. Ela não compete com Nestlé, Garoto e outras marcas de chocolate que tem no mercado. Ela tem o seu público certo, o público é aquele que quer dar presentes de chocolate. Então ela é uma empresa que tem o seu negócio, a sua missão, o seu posicionamento no mercado. Ela é instalada em shoppings, que é um local apropriado para o tipo de negócio, ela funciona até as 22 horas, ela não compete em preço com outras fábricas de chocolate, o preço dela é maior, não se preocupa com isso aí. Na realidade, a empresa se posicionou no mercado buscando o negócio de presentes. E ela tem um nome realmente, ela é conhecida, ela tem valor. Este valor é um ativo intangível, mas é um ativo intangível que é importantíssimo para o negócio da empresa. Esse é um caso bastante claro da valorização do negócio, da marca, do posicionamento da empresa no mercado. E esse é um ativo intangível da organização, a sua marca. Vejamos então o ativo intangível segundo os Zweib, que é composto por nossa organização, nossos clientes e nossas pessoas. Vejamos, pessoal, como é que fica a exposição desse ativo intangível, segundo os Zweib, num quadro demonstrativo. Ativos intangíveis, contabilidade tradicional, moeda financeira. Esse é o ativo normal, comum. Ativos intangíveis, temos aqui um conjunto: habilidade organizacional, know-how intelectual, conhecimento, lealdade do cliente, comprometimento, cultura corporativa, clima organizacional, comportamento das pessoas. Vejamos agora caso a caso. Habilidade organizacional. Habilidade organizacional é todo aquele conhecimento que ao longo do tempo, a partir da prática e de investimento em treinamento, o pessoal adquiriu, a sua infraestrutura interna de pessoal adquiriu para o desempenho das suas atividades e a produção. Know-how intelectual. O know-how intelectual é a educação corporativa. É o conhecimento desenvolvido dentro da organização que agrega valor às pessoas, ao crescimento e desenvolvimento das pessoas.
esse know-how intelectual, ele envolve o conhecimento, o desenvolvimento que leva ao compromisso com a instituição. Conhecimento. O conhecimento é informação, treinamento, um conjunto de instruções e um banco de conhecimentos que a organização tem. Ela adquire esses conhecimentos através da contratação, do treinamento das pessoas, da educação corporativa. Ela adquire esse conhecimento e esse conhecimento passa a agregar valor para a instituição. Esse conhecimento ele envolve tanto a parte de produção, como também interfere no conjunto da organização, criando valor para a organização no que refere-se à posição da organização ante a sociedade, né? Posicionamento da organização no ambiente, marca, valores, lealdade do cliente. A lealdade do cliente é um ativo intangível muito importante, porque todo o trabalho do negócio envolve o cliente. O cliente é o alvo. E este cliente, a fidelização do cliente, dá à empresa a solidez que ela precisa no mercado, a valorização da marca da empresa. Comprometimento. Este é um valor importante. O comprometimento ele parte principalmente do pessoal. O comprometimento é resultado de um trabalho de motivação, de envolvimento, trabalho sobre as pessoas. Uma empresa que tem um efetivo de pessoas comprometidas com a organização, ela tem um valor inestimável. Esse comprometimento, atualmente, ele passa muito pela qualidade de vida nas organizações. As organizações hoje investem muito em qualidade de vida, não só na busca de um salário melhor ou de benefícios, mas a qualidade de vida hoje é um dos principais investimentos para construir um ativo intangível nesta parte do comprometimento. Cultura corporativa. A cultura corporativa é um outro ativo intangível. Essa cultura, ela se desenvolve ao longo do tempo e para ter uma cultura sólida, uma cultura bem construída, deve haver investimento. Uma cultura, ela não se constrói por acaso. Quando uma organização não atenta para este detalhe da construção da sua cultura, ela acaba construindo algo que pode até depor contra o seu desempenho. Então, as instituições, as organizações, elas investem na construção de uma cultura corporativa valorosa. Clima organizacional. Nós todos trabalhamos e sabemos que o ambiente de trabalho é importantíssimo. Uma empresa com um ambiente de trabalho deturpado, ela compromete o seu resultado, o seu desempenho. E as empresas, elas investem nisso aí. As áreas de recursos humanos hoje, elas são bastante requisitadas nesse aspecto, né? Para trabalhar o clima organizacional e fazer do clima organizacional, da organização, um local agradável e que as pessoas se sintam estimuladas e se tornem produtivas. E isto é um valor para a organização. Se envolver com uma organização que tem um clima ruim é um ponto negativo, é algo que que preocupa. Comportamento das pessoas. O comportamento tem a ver com a cultura organizacional, né? Quando você desenvolve uma cultura organizacional, direciona um comportamento que vem de um padrão de cima para baixo, ele normalmente desenvolve também um comportamento organizacional, um comportamento que reflete no comportamento das pessoas. E quando se consegue isso aí, que é um conjunto, é um sistema, né? Ele é um sistema onde as interfaces influenciam umas nas outras, o comportamento das pessoas ele acaba sendo o resultante de toda uma política de gestão. Então nós podemos classificar o ativo em dois segmentos. O ativo comum, o ativo contábil, que é representado por moeda financeira. E o ativo intangível, que é representado pela moeda intelectual. E vejamos agora o depoimento do professor Edson Eric sobre o capital intelectual baseado no conhecimento. Então, quanto vale a inteligência ou o conhecimento adquirido de uma pessoa para dentro da empresa? Isso custa muito. Dá um exemplo bem rápido e simples de um vendedor de pneus
que foi contratado e tinha uma lista de contatos dele. Ele começou a ganhar mais do que o gerente da firma e o gerente mandou ele embora. E ele foi e levou a carteira de clientes dele, ou seja, os conhecimentos, os contatos. Essa empresa quase fechou, ela perdeu 70% das vendas dela. Então, quanto vale o conhecimento daquele profissional? Nessa maneira, a gente conseguiu levantar um valor aproximadamente de 70% do faturamento da empresa, porque ele foi para a concorrente e levou os clientes para lá. Então, esse é um exemplo da dificuldade que as pessoas, as empresas têm de valorar o capital, né, os recursos financeiros, o montante financeiro desse capital intelectual, ou seja, desse conhecimento que as empresas adquirem. Então, a empresa, ela tem vários setores, várias pessoas que são as partes dessa, vamos fazer uma comparação com o corpo humano. E depende, então, cada sistema vai elaborando e vai fazendo e vai tendo a sua importância no corpo da empresa. Só que o que as pessoas não entenderam ainda é que essa empresa, esse corpo vive hoje e que deve viver. E não é porque uma pessoa saiu que o corpo deve parar, ou deve morrer, ou deve fechar, ou deve ficar só com 30% do movimento ou do faturamento que a empresa tinha. E como é que se consegue isso? Exatamente valorizando esse conhecimento, valorizando esse valor que esse conhecimento tem e sistematizando esse conhecimento. Como sistematizar? Colocando, deixando de forma formalizada dentro da empresa. Então, aí são os manuais, aí são os bancos de dados integrados. Então, se esse vendedor tivesse um sistema onde ele fizesse os contatos, deixasse um relato daquilo que foi feito, do contato feito, de quem é a pessoa que fez esse contato, então, com a saída dessa pessoa, a empresa continuaria. Porque outra pessoa viria, é claro, não ao mesmo nível de qualidade, de satisfação dos clientes, mas ao nível aceitável de um corpo não parar de produzir, talvez parar de correr, mas que continuasse andando, e não de ir para a UTI, como foi, né, no caso dessa empresa exemplo, né? Então, a importância desse capital intelectual na empresa é tamanha que hoje já começa a se ter os trabalhadores do conhecimento. O Peter Drucker, né, que é o papa de conceitos de administração, né, em 88 ele já tinha identificado esse profissional que vai trabalhar do conhecimento. E aí, com a vinda de grandes corporações de informática, né, que começaram a ver e a mostrar que o conhecimento, a informação, tem muito mais valor. Então, empresas que trabalham com informação ou com processamento de dados, né, valendo muito mais do que empresas que produzem bens de capital, né, da economia, né, ou seja, bens duráveis, automóveis ou bens que a gente possa pegar palpáveis, né? Então, o que é o conhecimento? E por essa falta, né, ainda da sociedade e mesmo dentro das empresas compreenderem que tem valor, que o funcionário não é só o que ele ganha, mas é o conhecimento que ele detém e aquilo que ele pode trazer para dentro da empresa. Então, aos poucos, as empresas estão vendo que o Peter Drucker, lá em 88, já tinha visto que realmente é muito importante isso. E aí a gente tem um livro chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge, que basicamente fala então dessa gestão do conhecimento dentro da empresa, que começa a falar disso, né? Do aprendizado, das trocas, né? Tem vários outros teóricos da administração que começam então a falar a espiral do conhecimento, né? Então, que eu tenho um conhecimento meu, você tem o teu conhecimento, daí nós verificamos que esse conhecimento pode ser deixado num manual, numa apostila, né? E ele vai ser repassado, então esse conhecimento passa a ser formal, vai ser repassado para uma outra pessoa que já aprende em cima do antigo conhecimento meu e teu, e quando ele dá a volta nessa espiral, ele já está num nível mais acima. Então, é a mesma situação. Eu tenho um estagiário que vem, aprende e precisa desenvolver uma área. Se eu deixo isso documentado, de alguma forma sistematizado, com a saída desse meu estagiário e a entrada de outro, ele lê, entende o que se fazia e começa a partir dali. E não do zero, como tem acostumado as empresas a fazer. Ou seja, quando sai uma pessoa, não se tem nada disso. E aí, os exemplos, né, em todo o Brasil, em todo o mundo, de pessoas que detinham todo o conhecimento da empresa, ou porque sofreram um acidente, ou porque se desligaram da empresa, né, os patriarcas ou matriarcas que acabaram falecendo e não deixaram os contatos, as ideias, as missões e as principais
pontos de ação da empresa, né? Então, basicamente, seria isso, a importância e a maneira como que a empresa deve ver daqui para frente isso. Com o depoimento do professor Edson, fica aqui mais uma vez reafirmada a importância do capital intelectual para as organizações. Bem, pessoal, vejamos agora educação corporativa. Este processo de educação acontece dentro das organizações. É a organização investindo no desenvolvimento do seu capital intelectual, através da instrução das pessoas. As organizações trazem para o seu espaço a possibilidade de o desenvolvimento de ensino curricular ou de treinamento técnico, cursos de línguas, cursos de idioma. É a empresa promovendo o processo de desenvolvimento intelectual das pessoas. Isso é educação corporativa. Em síntese, temos o investimento no conhecimento das pessoas como diferencial organizacional. Bom, pessoal, ainda dentro do tema educação corporativa, né, temos a figura da universidade corporativa. A universidade corporativa é um espaço virtual. Ela, na realidade, não acontece dentro das organizações fisicamente. Esse conceito de universidade corporativa é muito baseado na tecnologia de informação e comunicação, visto que não existe espaço físico dentro das organizações para que esse evento ocorra. A ideia de universidade, né, de universo, extrapola o espaço físico da organização. Ela é focada justamente no princípio do ensino à distância, do espaço virtual, da universalização do conhecimento, do acesso pela rede e da tecnologia de informação, comunicação, rede, em cima desta visão que a universidade corporativa cria a sua expectativa de desenvolvimento. Ainda sobre educação corporativa, podemos falar sobre os seguintes itens. Oportunidade de aprendizagem, currículo fundamentado nos 3 Cs, cidadania corporativa, contexto situacional, competências básicas, treinar a cadeia de valor, treinamento conduzido versus diferentes formas de aprendizado, os líderes e o aprendizado, foco global e as soluções para o aprendizado. Passemos agora a ver sobre as organizações que aprendem. Peter Senge classifica em 5 disciplinas a aprendizagem organizacional. Domínio pessoal. O domínio pessoal é o desenvolvimento do conhecimento para as pessoas dentro da organização, voltada para que a pessoa desenvolva suas habilidades técnicas, profissionais e também pessoais. O domínio pessoal busca trazer para o funcionário, para o indivíduo, para a pessoa dentro da organização, não só conhecimento básico para o desenvolvimento das suas tarefas, mas também a instrução, a cultura, de forma que essa pessoa venha adquirir expectativas de crescimento. Na realidade, o domínio pessoal busca trazer para as pessoas a vontade de crescer, vontade de ser, vontade de fazer. Expectativa de vida, expectativa de melhoria, valorização para as pessoas. Uma outra área são os modelos mentais. Esses modelos mentais é um estudo voltado para que o pensamento, a visão das pessoas dentro da organização se direcione para uma conduta que venha a atender à missão, ao posicionamento da empresa no ambiente de negócios. Esses modelos mentais, eles são voltados para a formação de uma consciência dentro da organização. As pessoas, se isso não for trabalhado, na realidade, cada um entra na organização com uma expectativa, com uma visão de negócio para a organização, com uma predisposição de relacionamento com a organização, com uma visão da organização no ambiente. Então, essa disciplina Modelos Mentais tenta trabalhar
a mente para que esse trabalho resulte numa conduta mais padronizada, mais de acordo com o pensamento da organização. Em síntese, é trabalhar o modelo mental de forma que as mentes estejam de comum acordo, tanto das pessoas como a mente organizacional como um todo. A visão compartilhada é uma outra disciplina. Esta visão compartilhada, ela busca fazer com que o contingente interno da organização passe a ver a organização como um todo, de forma sistêmica. Não fique segmentada essa visão dentro da organização. Não, buscando, então, uma integração entre as pessoas e entre os segmentos da organização. Ou seja, compartilhar realmente a visão organizacional, iniciando a visão local de uma determinada atividade e até a visão geral da organização como um todo e indo até para espaços externos da organização, quer dizer, a visão da organização no ambiente, de forma compartilhada, não de forma segmentada, ou seja, cada segmento da organização ter uma visão própria e geralmente muito afeita à sua atividade dentro da organização. A visão compartilhada tenta trocar informações, instruções e de forma a formar uma visão mais global da organização. Outra disciplina, a aprendizagem de equipe, é voltada para fazer com que a estrutura interna da organização, as pessoas, sejam motivadas a trabalhar em equipe. Essa questão da equipe é algo que tem que ser trabalhado dentro das organizações. Muitas atividades, elas até se desenvolvem individualmente, embora elas estejam sujeitas à visão compartilhada e outras disciplinas, né? Mas algumas atividades, elas são essencialmente para serem executadas em equipe. E nessa hora, essa disciplina é fundamental, porque o espírito de equipe, a visão de equipe, a consciência de equipe, ela tem que ser trabalhada nas pessoas. E finalizando, temos o pensamento sistêmico. Com esta disciplina, pensamento sistêmico, procura incutir nas pessoas, trazer para as pessoas a visão de sistema, a visão total da organização, não a visão segmentada. A visão segmentada é uma visão muito comum dentro das organizações. Na realidade, as pessoas passam a conhecer o seu espaço, conhecer a sua tarefa, as suas atribuições e a valorizar essas tarefas, essas atribuições, essas atividades. A disciplina que leva à visão sistêmica, ela busca incutir nas pessoas a necessidade de conhecer a organização como um todo. Tá? Não só internamente, conhecer até o negócio da organização. Esta é a disciplina que propaga e defende a necessidade da visão sistêmica nas organizações. Então, como vimos na aula de hoje, a aprendizagem é a principal vantagem competitiva. As organizações, atualmente, percebem e estão investindo no desenvolvimento do conhecimento organizacional. No conhecimento do negócio, no conhecimento de gestão, no conhecimento do ambiente interno das organizações, no conhecimento de uma forma geral, no conhecimento das pessoas para se tornarem melhores, mais evoluídas, mais preparadas para assimilar novos conhecimentos. Então, este é o assunto que nós tratamos na aula de hoje e passamos aqui as dicas de estudo. Bem, pessoal, como dica de estudo, eu recomendo que pesquisem na web sobre Zweig e Peter Senge, uma pesquisa sobre gestão do conhecimento e capital intelectual. E que também, tendo a oportunidade, leiam o livro do Hidalberto Chiavenato, Introdução à Teoria Geral da Administração.